Olá, seguidores da RDK Comunicações. Eu me chamo Carla Bonetti, eu sou advogada, trabalho especialmente com a área de direito empresarial e tributário. Eu vou estar aqui mensalmente conversando com vocês, trazendo algumas novidades que envolvem o mundo jurídico e empresarial, né? Trazendo atualizações legislativas, comentários e outras questões de relevância. Hoje a gente vai falar especialmente sobre a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada recentemente e ela vai implantar gradualmente uma mudança em todo o nosso sistema tributário. Hoje a gente tem um sistema extremamente complexo, extremamente custoso. As empresas gastam muito dinheiro em pessoal para manter toda a atividade, as obrigações acessórias, os pagamentos de tributo em dia. E isso gera uma complexidade também em como que nós vamos recolher esses tributos, né? Muitas vezes a dúvida qual tributo incide em cada situação, acaba se recorrendo ao judiciário para discutir essas questões. E a reforma visa justamente simplificar o sistema, diminuir a burocracia e com isso aumentar os investimentos dentro e também os investimentos estrangeiros no país. A reforma tributária ela vai ser gradual. Ela começa a ser implementada em 2026 com o CBS, que é um imposto que vai incidir sobre consumo, um imposto da União que incide diretamente no consumo. E depois, gradativamente, veja bem, no primeiro momento entra o CBS e se mantém o sistema atual. E gradativamente, até 2033, o sistema atual não existirá mais e somente o novo sistema. Então, nós temos aí uma extinção de 5 tributos, né? Nós estamos falando da extinção do IPI, do ICMS, do ISS e do PIS e da COFINS. Vejam, o próprio IPI, que é um imposto sobre industrialização, o ICMS, que é um imposto de circulação de mercadorias, e o ISS, que é um imposto sobre serviço, acabam muitas vezes se confundindo e incidindo mais de uma vez na cadeia produtiva impostos diferentes que incidem na mesma atividade, gerando aí uma busca pelo judiciário para ver quem está com a razão de recolher aquele tributo, né? E uma dificuldade do contribuinte se manter em dia. Agora, com este novo sistema, estes 5 tributos vão ser substituídos por apenas 2. O CBS, que eu já tinha falado antes, que é o imposto da União, e o IBS, que vai ser um imposto do município sobre serviços. Nós temos também uma relevante mudança em relação como o ICMS ele vai ser extinto. Mas hoje a gente tem um sistema que o ICMS é cobrado sempre ou na maioria das vezes, melhor dizendo, na origem, né? A tendência agora com essa reforma tributária é que com este novo tributo ele vai ser cobrado no destino, só no destino. Isso vai acabar com o que a gente chama de guerra fiscal, que é quando 2 estados começam a disputar contribuintes dando descontos no seu ICMS. Por outro lado, a gente já tem uma previsão de um aumento de ICMS, que quase ocorreu recentemente no estado, e que provavelmente vai ocorrer nos próximos anos. Por quê? Porque em 4 anos, quando o ICMS for totalmente extinto, o Estado ele vai arrecadar conforme a arrecadação dos últimos 4 anos. Vai ser feita uma média. Então, os estados precisam aumentar muito a arrecadação deles hoje para que lá na frente eles consigam uma fatia maior desse bolo, né, na repartição desse bolo. Então a gente vai ter que ter aí muito cuidado, né? Quem está com problema aí de pagamento de impostos estaduais tem que correr atrás, tentar regularizar, porque vai ter uma fiscalização muito forte neste momento sobre isso. Nós temos também aqui uma novidade que é a seletividade do imposto. Já existe alguma coisa de seletividade hoje em dia, mas esse tópico ele vai ser prestigiado agora com a reforma. Isso quer dizer assim, ó, que os produtos e serviços que tragam prejuízo à saúde ou ao meio ambiente vão ter uma tributação maior.
Por outro lado, aqueles, por exemplo, um veículo, né, elétrico, ele vai ter uma diminuição tributária significativa para justamente fomentar esse tipo de atividade. Então, a seletividade ela vai estar em todo o nosso dia a dia e a gente vai ter que se preocupar com o produto ou serviço que a gente está vendendo e o que ele representa na sociedade para que ele não tenha uma tributação assim tão alta. Com todas essas mudanças, né, a previsão é que a carga tributária ela não tenha uma diminuição imediata, é que se mantenha a carga que nós temos hoje, mas com um pouco menos de burocracia. A previsão aí é de uma carga tributária em torno de 27%. Mais para frente também vai ter uma mudança em relação ao imposto de renda, né? Por enquanto essa mudança ainda não foi feita, mas a nossa expectativa é que brevemente vai ter alguma aprovação legislativa nesse sentido. Convém mencionar também que, por enquanto, nós temos apenas uma emenda constitucional prevendo todas essas mudanças, mas essas mudanças vão precisar de uma regulamentação que a complete, né? Então, a gente vai também estar trazendo aqui na coluna essas atualizações. A minha dica aí para os nossos ouvintes é que busquem a informação, que entendam como que vai ser a sua atividade, qual o impacto vai ter. Essas mudanças vão atingir também as empresas de Simples Nacional e o ideal é não esperar que aconteça a reforma para se adequar a ela, e sim já ir trabalhando com essa novidade, né? Revendo a questão da precificação a longo prazo, revendo a questão, vai ter muitas atividades que se vai poder utilizar créditos e débitos. Então, por exemplo, as despesas a gente usa como débitos e consegue compensar lá na frente. Então, precisa um planejamento tributário de cada empresa para ver como que ela vai poder fazer para se manter no mercado, pagando o mínimo possível de tributos, né? Então, é importante procurar um especialista, entender o que vai acontecer com a sua atividade e fazer a precificação correta, o estudo, o planejamento, para quando tiver 100% implementado essa reforma, as empresas estejam preparadas, não para perder mais, mas sim para se manter competitivas. Por hora, temos uma boa notícia para a indústria. A indústria vai ter bastante crédito, né? Que esse sistema que eu disse de débitos e créditos, ela vai ter bastante crédito para poder utilizar. Já os serviços estão um pouco prejudicados. Se as coisas não mudarem, que esperamos que mudem, vai aumentar a tributação sobre o serviço, porque o serviço ele tem menos de despesas que a indústria. A indústria ela tem compra de insumos, ela tem uma série de questões que ela pode se utilizar e já o serviço fica prejudicado nesse ponto. Mesmo vai valer para o agronegócio, também a expectativa é que saia um pouco prejudicado. Mas vamos acompanhar, vamos aguardar, porque ainda tem muita coisa para acontecer, é importante se manter atualizado e a gente buscar uma ajuda externa para trabalhar as nossas atividades, planejar as nossas atividades, né, conforme essas novas regras. Bom, eu agradeço todos que assistiram e aguardo vocês no mês que vem para falarmos um pouco mais sobre alguma outra novidade aí do mundo jurídico empresarial. Até mais!